tá, né, do nosso conteúdo da aula de hoje, aula 1 e 2. A gente vai conversar a respeito, né, desse conteúdo, mas também não quero que seja um monólogo, né, que eu fique falando e você só ouvindo. Então, surgindo dúvidas, interajam, tá, gente? Isso ajuda bastante a aula, enriquece a aula, né? Então, abrite o microfone para fazer alguma pergunta, né, ou mandem pelo chat, e a gente vai conversando durante a aula, tá? Esses slides também vão ser disponibilizados para vocês no Classroom. A gravação dessa aula também vai ser disponibilizada para vocês no Classroom, tá? Muito bem. Então, vamos dar início. A primeira coisa que a gente precisa definir, né, na nossa disciplina de Direito e Legislação, né, o que é direito e o que é lei, né? As duas coisas fundamentais, né? Então, o que é direito, né? E há uma definição, né, na nossa própria legislação, né, dizendo que o direito é uma norma de conduta, tá? Que no resumo das coisas, né, vai significar que sempre vai existir, né, um ente, né, que tem um dever e um ente que tem uma obrigação, tá? Sempre vai existir um ente que tem um dever e uma obrigação, e outro que tem um direito, né? Existe uma lei que regula a relação entre esses dois entes. Se eu tenho direito, né, e a outra parte tem uma obrigação, né, ao descumprir a lei, quem tem o direito, né, pode exigir, através do Poder Judiciário, o cumprimento desse direito daquele que tinha o dever, tá? Quem são os entes, né? São os indivíduos, as pessoas, né? As organizações, empresas e o Estado, né? Nos seus três níveis, municipal, estadual e federal. Esses são os entes, né, no nosso Estado democrático de direito. E existem as leis do Poder Judiciário que regulam essas relações. Sempre que um ente, né, deixar de cumprir um dever para com a outra parte, né, a outra parte pode exigir o cumprimento desse direito, né, acionando o Poder Judiciário. Tá? Nós, no Brasil, né, temos, então, diversos códigos, né? A gente tem o direito do consumidor, que regula as relações entre o consumidor e a empresa prestadora de serviço, ou o comércio, ou a indústria de onde se adquiriu o produto, né? A gente tem o direito do trabalho, que regula as relações entre o trabalhador e a empresa. Então, as duas partes, né, tanto o trabalhador como a empresa, têm direitos e deveres, né? Enfim, é uma infinidade de códigos, né, que vão trazer a regulação dessas relações, tá? Então, também existe, né, a quebra, né, dessa relação entre elementos da mesma configuração, por assim dizer, né? Então, entre indivíduo para indivíduo, de empresa para empresa, né? De ente federado para ente federado, né? E, claro, aí existe, né, o Poder Judiciário para dirimir essas questões, tá? Então, o direito, ele leva a que exista duas partes, né? Uma sempre tendo deveres, né? E uma sempre tendo direitos, né? Outra tendo direitos e outra tendo deveres, de parte a parte. Então, todos nós, né, sempre temos direitos e deveres, tá? As empresas sempre têm direitos e deveres, né? Os entes governamentais, né, sempre têm direitos e deveres. E o que é lei? A lei é essa norma que regula essas relações, né, entre esses entes, tá? Então, as normas jurídicas, né, são as leis, tá? O objetivo delas é realizar essa justiça, né? Dar o devido a quem, né, necessita, né? Fazer com que exista uma relação de equilíbrio, de equanimidade entre esses entes que a gente comentou, tá? Sendo que o Estado, né, dentre esses três entes, indivíduos, organizações, né, o Estado, ele detém o poder de coerção, né, ele tem aquele poder de obrigar o cumprimento da lei, tá? Dentre os três, então, o Estado tem a maior força, né, nessa relação. Então,
Se o indivíduo descumpre a lei, o Estado pode utilizar a força da lei para fazer com que ele cumpra ou sofra uma pena por ter descumprido aquela lei. Se uma organização descumpre a lei, né, o Estado tem a força, né, para fazer com que aquela organização cumpra aquela lei ou que então sofra determinada sanção. Tá? Então, dentre os três, o Estado tem o poder, né, de garantir, né, o cumprimento da lei. Tá? Bom, a gente já viu que as normas jurídicas, né, são a lei, né? São as regras que estabelecem o equilíbrio, né, disciplinam o comportamento das pessoas na sociedade. Tá? Então, elas buscam dirimir esses conflitos, né, dar o devido a quem de direito, né, diante das situações que possam surgir de conflito entre essas relações, tá? De indivíduo para indivíduo, de organização para organização, de ente federado para ente federado, ou de indivíduo para ente federado, ou de indivíduo para organização, ou da organização para indivíduo, né? Então, as normas jurídicas regulam todas essas relações. Por isso que a gente tem tanta, né, lei e tanto código, né? Código tributário, código consumidor, código de leis trabalhistas, né? E assim por diante, né? São vários códigos justamente para regular todas essas relações, tá? Dentro desses códigos é que estão as normas jurídicas, ou seja as leis, tá? Que regulam essas relações. Vamos ver aí algumas características das normas jurídicas, tá? Então, elas, né, têm origem, né, nas relações morais, nos costumes de determinado povo, de determinada cultura. Né? Uma coisa que a gente precisa ressaltar aqui já, desde já, né, é que, em linhas gerais, a gente encontra, né, leis semelhantes, parecidas, né, que vão no mesmo sentido em diversas culturas, diversos países, enfim, né? Mas sim, né, como as culturas, né, dos países, né, têm origem própria, né, cada um foi se moldando ao longo do tempo a partir do seu povo, né, das suas relações sociais, nós podemos encontrar leis que existem no país e que não existem no outro, né, porque elas surgem, né, desses elementos morais e dos costumes. Tá? Só para citar um exemplo, no Brasil a gente tem, né, a Justiça do Trabalho, né, isso surgiu daqui, da nossa cultura, né, do Brasil. Né? Outros países não têm Justiça do Trabalho. Tá? Em outros países, né, essa questão trabalhista, ela está dentro da lei ordinária, da lei comum, né, do país, da lei civil, tá? Aqui não, a gente tem uma justiça do trabalho em separado, tá? Só para citar um exemplo de que sim, né, a depender, né, da cultura, do país, né, do regime adotado, né, os costumes e a moral daquele povo, né, dão aso, né, à formação de leis que às vezes a gente não encontra em outra parte do mundo, tá? Então, elas existem, né, para estabelecer justiça, tá, entre as pessoas, tá, dar a cada um aquilo que é seu, garantir, né, que o indivíduo tenha aqueles direitos, né, fundamentais estabelecidos, né, na Constituição do país, tá? Então, estabelecer a justiça. Segunda coisa importante, ela existe para impor deveres a uma parte, né? Impõe o cumprimento do dever, uma obrigação de uma das partes. Então, de uma relação, né, entre indivíduos, né, surge esses dois elementos que a gente falou anteriormente, né? Se alguém tem um direito, alguém tem um dever. Né? Então, para citar um exemplo, né, eu sou um locador e tenho locatário, né? São duas pessoas que têm uma relação, né, de compra e venda ali, né, de aluguel, por exemplo, né? E tem um contrato que regula isso, né? Se o locador descumpre alguma coisa, né, eu deixei de cumprir com o dever para com o locador. Ele pode acionar, né, o Poder Judiciário para que me obrigue a cumprir com aquele dever. Por exemplo, aluguéis atrasados. Né? O contrário também, né? Está previsto no contrato, né, que o locador, né, não pode, né, aumentar o valor do aluguel, né, previsto anualmente, além do valor da inflação, né, do índice IPCA, por exemplo. Ele vai lá e aumenta acima, né? Ele deixou de cumprir com o dever previsto no contrato. Né? E aí eu, como locador, posso lá acionar o Poder Judiciário e fazer com que ele cumpra um dever que está expresso no contrato. Né? Contrato
né, é um elemento previsto no nosso ordenamento jurídico, está lá na lei, né, a existência dos contratos que regulam as relações entre indivíduos, né, e entre empresas, né. Então, sim, né, é uma característica das normas jurídicas, tá? Impor deveres a quem deve cumpri-los. Outra característica são os direitos, né? Então, se uma parte tem deveres, a outra tem direitos, né? E esses direitos são exigidos, né? Podem ser exigidos, né, de uma forma imposta pelo Poder Judiciário, tá? O Poder Judiciário vai definir, né, como esse elemento, né, que deve um direito, né, vai cumprir através de multas, taxas, né, e às vezes até mesmo com reclusão, né, a depender do tipo de direito, né, que ele deixou de cumprir, tá? Então, vamos falar numa relação familiar, né, direito de família. O casal se separa, né, tem filhos, né, os filhos ficam com a esposa, né, o marido, então, tem que prestar, né, o pagamento de alimentos, né, que é, né, um pagamento mensal, geralmente, né, limitado a 30% do salário, a título de pensão alimentícia. Tá? Então, tem uma parte que tem um direito, né? Se esse indivíduo deixa de cumprir com esse direito, né, a família, a esposa, enfim, pode exigir o cumprimento dessa obrigação, tá? E se o indivíduo não realiza, o Poder Judiciário pode fazer com que esse indivíduo seja, inclusive, recluso, né? Preso por não cumprir com esse direito. Então, nós temos o Código Penal, né, que faz com que o exercício da força da lei, né, possa levar até este ponto, né, até o aprisionamento, né, até a reclusão. Tá? O poder, né, de ser imposta pelo uso da força, isso a gente já estava falando antes, né, o Estado é quem detém esse poder, tá, através do Poder Judiciário, certo? Não só com sanções, né, de reclusão, mas como a gente falou, né, muitas vezes, né, de taxas, né, com pagamento, né, de algum tipo de benefício, né, ou prestação de algum tipo de serviço social, né, com penalidade, né, por ter descumprido determinada lei, tá? Até aqui, gente, como é que estamos? Tudo certo. Tudo certo? Ninguém quer fazer alguma pergunta? Quer dar algum exemplo, interagir? O John mandou tudo tranquilo aí no chat. Cassiele também, a Natália também. A Natália me mandou seguir, ó. Pode seguir, toca a bola. A Esther também mandou tudo tranquilo. A Roseli mandou tudo ok. A Érica também mandou tudo ok. A Amanda também tranquilo. O William ok. Tá certo, gente. Então, tá todo mundo mandando que tá tranquilo por enquanto, tá? A qualquer momento, tá, gente? Fiquem aí, né, à vontade para fazer as perguntas, né, e dúvidas de vocês, tá? Depois, né, que a gente tratar desse conteúdo da aula, tá? A gente vai ter um intervalinho, na volta do intervalo tem a chamada, não esqueçam disso. Depois, atividades em relação a esse conteúdo que a gente está vendo agora, tá? Então, vamos ver agora as fontes do direito, ou seja, a origem, de onde vem o direito, né? Então, nós temos aí algumas fontes. Começamos pela fonte material, tá? Que é o motivo pelo qual se cria uma norma jurídica, tá? Então, a lei, né, tem como fonte, né, da onde vem a lei, ela vem dos fatos sociais, do convívio, né, das populações, do povo, né, da cidadania, né, da relação entre as pessoas, dos problemas que surgem dessas relações sociais dentro, né, dos países, dos estados, das cidades, dos bairros, né, da relação entre as pessoas, tá? É dessa relação histórica, né, e social entre as pessoas, entre os indivíduos, né, que surge, né, a possibilidade da criação de uma norma, de uma lei. Tá? Então, sim, as relações são fonte, né, do direito. Né? Então, sempre que tiver relação,
pode ocorrer, né, prejuízo de uma determinada relação, né, fazendo que alguém tenha um direito e um dever. E a lei vai lá, então, né, e estabelece como essas dificuldades, né, contendas, né, diferenças, né, vão ser reguladas. Né? Tá? Então, sim, a moral, a economia, a política, tudo aquilo que faz parte das nossas relações dão fonte para a criação de uma lei, de uma norma. Tá? Outra fonte do direito são as fontes formais. Tá? Então, as fontes formais são as fontes onde o direito está manifesto, descrito, né, organizado, né, e é o local onde a gente pode, cidadão, empresa, a gente pode conhecer a lei, tá? No nosso Código Civil, na nossa Constituição, no Código Penal, no Código de Defesa do Consumidor, na Constituição das Leis do Trabalho, na nossa CLT, né, está descrita ali a regulação, a lei, como as coisas ocorrem na relação entre as pessoas. Isso é a fonte formal, onde eu vou consultar a regra, né? Essa é a fonte formal do direito, tá? A lei que está ali constituída, né, na letra da lei escrita nesses códigos, né, ela foi debatida, elaborada, né, e ali promulgada, né, e publicada, porque nós temos poderes legislativos que detêm, né, essa prerrogativa, tá? É o poder legislativo, no Estado Democrático de Direito, que debate, constitui as leis, né, e depois ela passa a vigorar através dos nossos códigos, tá? Então, no âmbito municipal, estadual, federal, quem é o poder legislativo, tá? No município, nas cidades, o poder legislativo são as câmaras municipais, né, através dos vereadores, tá? Nos estados, são as assembleias legislativas estaduais. Os deputados estaduais são que podem, né, fazer leis no espaço, né, legal do Estado. A Câmara Federal e o Senado Federal, né, constituem o nosso Congresso Federal. São eles, né, no âmbito federal, que podem, então, elaborar as leis. Tá? Outra fonte do direito são os costumes, tá? O comportamento das pessoas na sociedade. Então, aquele comportamento passa a existir, passa a ser prática daquele povo, e a lei vai lá, então, né, e registra, né, aquele elemento, tá? Então, algumas situações, né, que fazem parte do costume e que podem vir, né, a se tornar lei, né, vem da conduta, né, da vivência e da relação das pessoas. Então, uma determinada religião, né, que faz parte da cultura de um determinado povo, né, e isso afeta o comportamento, né, e a forma como as pessoas entendem o que é certo e o que é errado. E isso vai dar, né, fonte à formulação de uma lei, por exemplo. Tá? A ética, a moral, enfim, tudo isso, né, acaba gerando a formação de novas leis. Né? Então, o costume é fonte do direito. Tá? Nós temos também, como fonte do direito, a chamada jurisprudência. Esse termo ficou mais conhecido nos últimos anos no Brasil, né, em função, né, de todas essas questões políticas que foram acontecendo nos últimos 20 anos, né, com situações de processos, né, que foram televisionados, né, e que, com o surgimento da internet, né, ficou tão evidente para toda a população, né, uma série de termos jurídicos. Né. Então, a gente começou a ouvir mais isso, né, a tal da jurisprudência, tá? Mas o que é isso, né? São decisões tomadas, né, nos tribunais, pelos juízes, né, sempre numa mesma direção, né, visto que aquela situação possa ser uma situação nova, né, e que ainda não esteja prevista, né, em lei publicada, né, nos nossos códigos. Mas aí os juízes, os tribunais, né, começam a decidir, né, sempre naquela mesma direção, sempre daquela mesma forma, e aí então se entende, bom, então esse é o caminho, isso é o certo, então isso pode se tornar lei. Tá? Então a jurisprudência, ou seja, as decisões, né, jurídicas tomadas por juízes, tribunais,
repetidamente, né, nas diversas instâncias do Poder Judiciário, podem dar a formação a uma lei, né? Então, isso a gente chama de jurisprudência. Outra coisa, né, que pode ser uma fonte do direito é a chamada doutrina, tá? Então, são os estudos, né, publicações científicas no campo acadêmico, né, da área do direito, né, teorias, métodos novos, né, publicações, livros, né, de juízes experientes, enfim, do ramo, do campo do conhecimento do direito. Isso chama doutrina, ou seja, um conhecimento construído, né, na área do direito, né? Então, esse conhecimento se chama doutrina e esse conhecimento pode vir a se tornar lei também, tá? Então, a gente viu aí as fontes do direito. Bom, nós temos dois principais ramos do direito, né, no nosso chamado Estado Democrático de Direito, tá? Que é o direito público e o direito privado. A gente já viu que o direito, né, ele leva aquela relação, né, de obrigações, deveres, né, e regula a relação entre diversos, né, elementos constituídos, né, dentro daquele Estado, indivíduos, né, organizações, né, o Estado nas suas três esferas, né, município, Estado e o país, tá? Em relação ao direito público, né, ele é exercido e está presente, né, e regula as relações, né, dentro do país, do Estado e do município. Ou seja, são as leis, né, que regulam a existência do próprio poder público. Tá? Como que esse Estado é constituído, né? Quantos deputados pode ter num poder legislativo estadual, municipal, federal, né? Qual o regime, né, presidencialista, né, um regime, enfim, né, uma monarquia, outro regime naquele país, isso está no direito público, tá? Regula essas relações, regula os órgãos públicos, né, os organismos, né, fiscalizadores do Estado, né, Receita Federal, né, enfim, né, o Banco Central do Brasil, o Conselho Monetário Nacional, né, enfim, né, todas essas relações que existem, né, dentro do poder público. Isso chama direito público. Tá? E nós temos o direito privado. Esse, né, regula, né, são normas jurídicas que regulam as relações das pessoas para com o Estado, das pessoas e das organizações para com o Estado, tá? Então, a gente até citou, né, um exemplo de direito privado, que é as relações, né, de contratos, né, entre locador e locatário, por exemplo, a prestação de serviços, né, os contratos, né, entre os indivíduos, entre as empresas, esse é o direito privado, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o direito constitucional, a nossa Constituição Federal, o poder legislativo e as fases do processo legislativo. Tá? Então, o nosso direito constitucional, né, é um ramo do direito público. Tá? Por quê? É a nossa Constituição, o direito constitucional, né, é a nossa Constituição, e lá na Constituição, né, é que está dito qual é a forma do nosso Estado. Então, vocês sabem, né, que o Brasil é a República Federativa do Brasil, né? Ou seja, uma federação de estados, é uma república, né? Ou seja, é constituído através de uma democracia, né? A nossa forma de governo também está na nossa Constituição, né? É um regime presidencialista, não é parlamentarista, não é monárquico, né? Nossa forma de governo é presidencialista, tá? Está na nossa Constituição também, né? Como esse poder é constituído, né? Através do voto direto, né? O tempo de mandato, né? De um deputado, de um presidente, de um senador, de um governador, de um vereador, né? Tudo isso é estabelecido, né, no direito constitucional, que está previsto, né, lá na nossa Constituição Federal. E na nossa Constituição Federal também estão lá os direitos e garantias fundamentais, tá? Os direitos e garantias, né, do cidadão, do povo, né? Entre eles, direito à vida, né? Entre outras coisas, direito de propriedade, né? Estão lá nos direitos e garantias fundamentais, certo?
Por isso, no Brasil, por exemplo, não existe pena de morte, né? Está lá na nossa Constituição, que é um direito, né, uma garantia fundamental, o direito à vida, né? Então, nós não temos pena de morte por isso, né? Então, o nosso direito constitucional está na nossa norma superior, tá? Então, fiquem atentos a isso, né? A Constituição é a norma superior. Qualquer outra norma está abaixo, qualquer outra norma é inferior à Constituição. Ou seja, ela não pode, em hipótese alguma, contrariar a Constituição. Então, se uma Câmara de Vereadores, uma determinada cidade, né, resolve legislar e criar uma lei lá naquela cidade, né, essa lei não pode ser contrária ao texto da Constituição. Se for, né, isso vai para o STF, né, o Superior Tribunal Federal, né, e como é inconstitucional, ela, né, é anulada. Né? Então, qualquer, né, tipo de lei, código, né, que que está abaixo da Constituição, não pode, né, ser contrária em hipótese alguma, né, àquilo que está previsto na nossa Constituição. Ela é a norma jurídica de ordem superior no país. E nós, né, no Brasil, já tivemos, né, 7 constituições. Essa é a 7ª Constituição, né, que foi publicada em 1988, né, é aquela que aconteceu ali no período da democratização do país. O país saía de uma fase, né, de ditadura, né, e passamos por um regime democrático, né, foi promulgada a nossa Constituição, então, a 7ª dela, né, a 7ª versão, em 1988, mas a gente já teve, né, constituições anteriores, né, em outros períodos, né, do Brasil República, né, em outros momentos, tá? Bom, a gente já viu, né, quem faz as leis, né, é o Poder Legislativo. Então, a função dele é legislar, fazer leis, tá? Então, não é prerrogativa do Poder Judiciário, não é prerrogativa do Poder Executivo fazer leis. Essa prerrogativa é fundamentalmente do Poder Legislativo, tá? No Brasil, né, está previsto na nossa Constituição, né, na esfera federal, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. O nosso Congresso Nacional, ele é composto por 2 casas, né? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Tá? Câmara dos Deputados, 513 deputados, Senado Federal, 81 senadores. Tudo isso previsto em lei. E a gente sabe que, né, a cada período, né, troca, inclusive, né, o presidente das casas. Né? Não, a Câmara dos Deputados tem presidente da Câmara dos Deputados, o Senado Federal tem presidente do Senado Federal. Inclusive, né, foi semana passada, né, teve aí bastante movimentação, né, porque no dia 1º de fevereiro, né, de 2021, foi feita, né, a eleição dos presidentes, né, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Né? São 2 casas muito importantes, é lá que, né, as leis são debatidas, é lá que as leis são feitas. Né? Então, isso impacta muito o país. Tá? E é importante, né, essas eleições. Tá? Então, a gente viu isso acontecer agora, né, esse ano, e daqui a pouco, né, daqui a 2 anos acontece novamente, né, cada 2 anos, se muito não me engano, né, nas 2 casas. Sendo que o presidente, né, presidente do Senado Federal, ele preside o Congresso Nacional, que é formado pelas 2 casas. Então, quando as 2 casas estão reunidas, né, Câmara dos Deputados e Senado Federal, quem conduz, né, é o presidente do Senado, tá? Então, tem situações em que as 2 casas precisam, né, trabalhar em conjunto, né, e aí quem faz essa condução é o presidente do Senado Federal, tá? Muito bem. Fases do processo legislativo. Então, para fazer leis, né, existe aí essas 6 etapas, até que ela seja publicada e vire lei de fato. Tá? Então, a primeira fase é a iniciativa. Né? Então, deputados, senadores, né, individualmente, né, ou por bancada, ou por partido, né, se organizam, né, se reúnem, pensam, né, elaboram uma lei, que é uma iniciativa, né, elaborar um projeto lá para publicar uma determinada lei que regula uma situação no país. Tá? Eles, ao tomar essa iniciativa, né, vão lá e
montam a chamada emenda parlamentar. Essa emenda parlamentar, ela vai ser uma lei, né, que vai fazer parte, né, do nosso ordenamento jurídico. Então, ela precisa ser debatida por todo o Congresso Nacional, ou seja, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então, após a iniciativa, essa iniciativa que se tornou uma emenda parlamentar, ela é debatida, né, passa por votações, deliberações, ela pode sofrer alterações, outros deputados e senadores podem fazer alterações nesse texto, complementar esse texto, né? Depois dele todo debatido entre todos, né, ele é votado, né, no Congresso Nacional. Passa, né, a votação na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado vota, e se foi aprovado nas duas casas, ele vai para a sanção ou veto presidencial. Então, depois de votado e aprovado pelas duas casas, o presidente, ele sanciona ou veta, ou seja, ele pode sancionar a lei por completo, né, dando validade a ela, né, ou pode vetar por completo ou vetar parte da lei, tá? Então, não concordar, por exemplo. Né? Nesse caso, se houver algum tipo de veto, né, ela volta para o Senado Federal para debater novamente, né, negociar com o Poder Executivo, né, e até que isso possa ser entendido por todos, né, como possível de aprovação, aí vai para a sanção e é aprovado. Tá? Quando aprovada, ela vai ser promulgada, ou seja, vai virar uma lei, né? E aí a próxima fase é a publicação, né? Então, ela virou uma lei, foi promulgada, né? Mas ela passa a valer em todo o território nacional quando ela for publicada, né? Então, publicado lá no Diário Oficial da União, né? Vai constituir, né, uma emenda, por exemplo, dentro da nossa Constituição, né? Aí ela é publicada e passa a valer em todo o nosso território nacional, tá? Nós vamos ver um pouquinho da hierarquia das normas, né? A gente já viu que no topo, né, da hierarquia está a Constituição, mas quais são as outras que estão abaixo? A gente vai ver elas agora. Vamos falar um pouquinho sobre as cláusulas pétreas da nossa Constituição também, né? O direito e garantias fundamentais e os elementos do Estado, os elementos constitutivos do Estado. Então, o nosso ordenamento jurídico, né, ele está dividido da seguinte forma. Essa é a chamada pirâmide de Kelsen, né, que divide, né, ou que demonstra, né, a hierarquia entre as normas, né? Como a gente falou, no topo da pirâmide está a Constituição, ou seja, todas as demais se submetem a ela, tá? Nenhuma dessas pode de forma alguma, né, alterar essa Constituição, né, naquilo que diz respeito às suas cláusulas pétreas, por exemplo, tá? Então, emendas à Constituição podem ser feitas pelo Poder Legislativo, mas não podem alterar cláusulas pétreas, tá? Leis complementares, né? Elas não podem, né, enfim, contrariar aquilo que estão na Constituição, está nas emendas, tá? Assim por diante, né? Leis ordinárias, delegadas, as medidas provisórias, outras normas de outros ordenamentos jurídicos, né, inferiores, nenhum deles pode estar contrário às emendas e à própria Constituição Federal, né? Então, as emendas, né, elas sim, né, podem virar lei, né, mas em relação à Constituição Federal, as emendas, elas podem fazer alterações apenas parciais, porque as cláusulas pétreas não são alteráveis por nenhum dos outros elementos da hierarquia das normas jurídicas, tá? Então, a Constituição, naquilo que condiz com as suas cláusulas pétreas, não podem ser alteradas por normas de hierarquia inferior. A única situação em que a Constituição, naquilo que diz respeito às suas cláusulas pétreas, pode ser alterada é no caso da promulgação de uma nova Constituição. Aí tem que refazer toda a Constituição novamente, aí sim, aí pode alterar as cláusulas pétreas. A gente chama isso de constituinte, né? Aí tem que votar, eleger os constituintes, para eles debaterem essa nova Constituição, né, e depois publicarem uma nova Constituição, tá? Então, é uma outra situação, né, no comum da vida, né, do Poder Judiciário, né, as cláusulas pétreas, então, são inalteráveis, tá? Só altera mediante uma nova constituinte, ou seja, normas de hierarquia inferior não podem alterar de forma alguma a cláusula pétrea.
Então, o que são as cláusulas pétreas? A gente acabou de falar, né? São esses dispositivos previstos na Constituição que não podem ser alterados por emenda constitucional ou qualquer outro item de hierarquia, né, inferior, tá? A Constituição Federal é a Carta Magna, né? É a lei maior da nação, tá? Então, alguns elementos, a gente já vai ver agora aqui, né, não podem ser alterados por nenhum tipo de hierarquia jurídica inferior à própria Constituição, tá? Então, quais são esses itens, né? A forma federativa do Estado é uma cláusula pétrea, ou seja, o Brasil é uma democracia, uma república federativa, dividida em estados, esses estados, né, vão ter governadores, vai ter Assembleia Legislativa, os municípios vão ter Câmara de Vereadores, vão ter prefeitos, né, o país vai ter presidente, vai ter Câmara de Deputados, vai ter Senado Federal, né. Essa forma federativa é definida nas cláusulas pétreas da Constituição. Isso não pode ser alterado por qualquer tipo de emenda ou qualquer nível hierárquico inferior. Só se, né, mudar a Constituição, né? Fizer uma nova Constituinte, tá? Está definido também como cláusula pétrea, né? O voto direto, o direito ao voto, que ele é secreto, que ele é universal, que ele é periódico, né? Periódico dentro dos prazos previstos em lei, né? Esses 4 anos, né? No caso do Poder Executivo, né? Das câmaras legislativas, né? E no caso do Senado Federal, né? A cada 8 anos, né? A gente elege os senadores, né? Também está previsto como cláusula pétrea, né, a separação entre os poderes, né? Quais são os poderes? Né? Poder judiciário, poder legislativo e poder executivo, tá? Eles são independentes, né, entre si, tá? Claro que existe todo um processo, né, de negociação, de interação entre os poderes, mas eles são independentes, né? Um poder não tem, né, mando sobre o outro, né? E os direitos e garantias individuais, né, também estão previstos na nossa cláusula pétrea, né? Também vamos ver alguns deles, mas a gente já até falou de um, né? O direito à vida, o direito à propriedade, né? O direito à saúde, o direito à educação, né? Tudo isso está lá nas cláusulas pétreas, tá? Bom, lá no nosso artigo 5º, né, da Constituição Federal, estão relacionados os direitos e garantias individuais e coletivos, tá? Então, tudo aquilo que está lá em direitos e garantias individuais e coletivos e que é cláusula pétrea da Constituição não pode ser alterado. Só se, né, dissolver o Congresso Nacional, né, votar uma nova Constituinte, né, e eles vão, então, formular uma nova Constituição. Né? É uma situação bem, né, atípica, né? Então, não é o comum, né, dentro de um país, tá? Quais são os elementos do Estado, né, que constituem, né, esse Estado? Isso também está previsto em lei, está previsto, né, nas nossas cláusulas pétreas, tá? Então, a população, o território, o ordenamento jurídico, o poder e o bem comum. Esses 5 elementos são os elementos constitutivos do Estado. Né? Para que ele exista, tem que existir esses 5 elementos, tá? Bom, dentro das normas, né, do direito, nós temos alguns códigos, né? Então, passada essa parte introdutória que a gente viu, a gente começa no direito tributário, depois nas próximas aulas a gente vai ver o direito trabalhista, o direito de empresa, o direito do consumidor, entre outros. Então, começamos com o direito tributário, tá? Então, o nosso direito tributário, né, é uma norma jurídica que regula as relações, né, entre indivíduos e organizações, e as organizações e os entes federados, né, municípios, estados e União. Tá? Então, ele regula, né, ele cria, né, essas leis que criam obrigações, deveres dos indivíduos e das empresas para com o Estado. Né? Então, nós, indivíduos e organizações, devemos, né, temos dever, né, de pagar os tributos previstos nesta norma do direito tributário. Tá? No nosso direito tributário, nós temos algumas espécies de tributo. Temos impostos, temos taxas, são os 2 mais conhecidos.
Tem também a chamada contribuição de melhoria, é mais raro de ver, e temos o chamado empréstimo compulsório e contribuições sociais, tá? Então, o que a gente mais ouve falar no nosso dia a dia são imposto e taxa, né? Então, no município, a gente tem o imposto sobre serviços, no estado, a gente tem o ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, no âmbito federal, a gente tem imposto de renda, por exemplo, tá? Taxas, né? Então, quando a gente recebe a nossa conta de luz, né? A gente vê lá uma taxa de iluminação pública, né? Uma taxa, está previsto em lei e a gente deve pagar, né? Nós temos lá na conta de água, né? Uma taxinha referente, né? Ao esgoto público, né? Então, também faz parte, né? Entre outras, né? Dentro do nosso ordenamento tributário. Contribuição de melhoria, né? É raro, né? A gente vê, mas ela pode acontecer, tá? Vemos que numa determinada região vai se fazer, né, a construção de uma ponte, uma estrada, uma melhoria, né, naquela região. Então, isso pode entrar como uma cobrança, né, de imposto para a população daquela região como uma contribuição de melhoria para essa construção. Mas, no geral, é bem incomum, né, que a gente, no Brasil, tem uma taxa de impostos bem elevada, né, e os impostos são utilizados para fazer esse tipo de melhoria, né, no país, tá? Então, não se vê a contribuição de melhoria aí sendo cobrada, é bem incomum, na verdade, né? Mas está previsto em lei, tá? E temos também o chamado empréstimo compulsório e as contribuições sociais, tá? Então, a empresa tem, né, aquela contribuição social sobre o lucro líquido, né? É um exemplo, né? Então, além de imposto, taxa, né? No caso das empresas, elas também têm outras contribuições que elas pagam, né? A título de tributo para o governo proveniente, né, da relação trabalhista. Bom, elementos da obrigação tributária. Já já a gente vai fazer nosso intervalo, tá, gente? Elementos da obrigação tributária. São três. O fato gerador, o sujeito ativo da relação tributária e o sujeito passivo da relação tributária, tá? Então, o fato gerador, né, é ligado a uma relação de ação, né, que gera o devido imposto, né? Então, eu fiz a aquisição de uma mercadoria é um fato gerador, né? Ao comprar uma mercadoria, né, vai ter ali, né, a necessidade de cobrar o imposto, então alguém vai cobrar e alguém vai dever o imposto. Quem cobra o imposto é o sujeito ativo da relação tributária, ou seja, o governo, né, para quem a gente deve os impostos. Quem é o sujeito passivo da relação tributária? O indivíduo que comprou o produto, dentro do preço do produto está ali, né, os impostos. E o empresário, né, que está vendendo aquele produto, também é um sujeito passivo da relação tributária, porque ao fazer, né, compra e venda, ele também, né, deve impostos, repassar impostos ao governo, né, seja nas três esferas, né, como a gente falou, deu um exemplo de imposto municipal, estadual e federal, tá? Bom, então, o fato gerador, né, é detido, né, e previsto em lei, né, ele é determinado, né, pela prática de um indivíduo que faz nascer essa obrigação tributária na aquisição de um produto, de um serviço, né, de uma relação comercial, compra e venda, por exemplo, tá? Então, o fato gerador é uma ação que gera, né, troca de capitais em função de um serviço prestado, de uma mercadoria vendida, né? Esse é o fato gerador. O sujeito ativo é União, Estados e municípios, tá? Esse é o sujeito ativo, é para quem a gente paga o tributo, para a gente paga a taxa, para quem a gente paga o imposto, tá? O sujeito passivo são pessoas e empresas que devem o imposto, que pagam esse imposto, tá? Então, temos aí os três elementos da obrigação tributária, tá? O fato gerador é a ação que gerou a necessidade de pagar o imposto. Quem paga o imposto é o sujeito passivo da relação tributária. Quem recebe o imposto é o sujeito ativo da relação tributária. Tá, gente? Alguma pergunta, pessoal? Pergunta, dúvida? Alguma participação que gostariam de fazer? O William mandou no chat ali que por hora não.
Estão tranquilos? Qualquer participação de vocês é sempre bem-vinda, tá, gente? Caso vocês queiram participar, podem habilitar o microfone para fazer uma pergunta ao vivo, ou podem, né, mandar uma pergunta ali pelo chat mesmo, tá? A gente vai interagindo e enriquecendo esse momento de aula, tá? A Carolina mandou, minha dúvida é só lá o acesso que me perdi, mas deixamos para quando vir as atividades. As atividades de aula são no Classroom, né? Tá, Carolina? Atividade que vale nota é lá no Moodle. A Carolyn, aquela atividade do Classroom é para o mês que vem ou para hoje? As atividades a gente vai fazer depois aqui, né? No momento de aula. Cada momento de aula, depois da aula, tem as atividades, né? Então, a gente tem 2 momentos durante a aula. Um momento de conteúdo e um momento de atividades pós-intervalo, tá? As atividades virão depois do conteúdo. O trabalho disciplinar que está lá no Classroom tem data e a gente falou sobre a data de entrega dele ali no nosso contrato pedagógico, tá? É naquela data que a gente combinou ali o trabalho disciplinar. As atividades de aula ocorrem em cada aula, né? Tá? Não sei se esclareci as dúvidas de vocês aí. Era isso? Quero sim. Ok, Kevin. William é o que diz lá no trabalho disciplinar para 10 do 3. O trabalho disciplinar é 10 do 3, tá, William? Só se eu coloquei a data errada. Tu olhou lá, diz 10 do 3, William? Acredito que eu tenha colocado a data 10 do 3, tá? Não 10 do 2 do trabalho disciplinar. Trabalho disciplinar 10 do 3, né? Ah, o William está falando do calendário, né? Eu acabei colocando no texto, eu coloquei 10 do 13, no calendário eu coloquei tá. Vou ajustar aqui, William. Obrigado pela informação aí. Já está ajustado ali o prazo do trabalho disciplinar, tá? É 10 do 3. Coloquei no texto 10 do 3, né? E na hora de colocar no calendário, eu tinha colocado 10 do 2. Obrigado, William. Muito bem, gente. Então, não havendo dúvidas sobre o conteúdo que a gente está tratando neste momento, né? Vamos falar aqui dos exemplos, alguns exemplos de impostos, tá? Na esfera municipal, a gente tem um imposto chamado ISS, tá? Ele está previsto na lei, na nossa Constituição Federal, no artigo 156. Então, os municípios, as cidades, né, detêm a competência de cobrar impostos sobre serviços que são prestados naquela cidade. Então, é por cidade, né? Então, Porto Alegre pode ter um valor de ISS, Novo Hamburgo pode ter outro, Canoas pode ter outro, Alvorada pode ter outro, né? Cada cidade do país, né, pode legislar sobre o ISS. Pode ter lá uma tabela lá de tipo de serviços prestados e um percentual correspondente a cada tipo de serviço, e isso pode ser diferente, né, de cidade para cidade, tá? O imposto de renda é um imposto federal, né? Nós, pessoas físicas, né, a gente tem que declarar o imposto de renda todos os anos, né? Então, referente à renda do ano anterior, e as empresas, né, também pagam um imposto de renda sobre o seu lucro, né? Também, né, da relação de compra e venda lá dos produtos, né, que vão acabar gerando lá o seu caixa, né? Então, isso é o imposto federal, né? Um exemplo de imposto federal, né, que é o imposto de renda, tá? E temos 2 exemplos, então, né? Claro, a gente tem o ICMS também, que é um imposto estadual, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o nosso ICMS é de 18%. Né? O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que todas as empresas do estado do Rio Grande do Sul, né, pagam, né? Claro, aí tem situações, né, que foram
aprovadas, né, pela Assembleia Legislativa do Estado, que, às vezes, né, dá algum tipo de benefício para algum tipo de empresa, né, ou para algum ramo empresarial, abatendo esse valor, né, mas, de forma geral, é 18% para todas as empresas. Né. Nós temos o Simples Nacional, né, é um tipo, né, de enquadramento tributário que as micro, pequenas empresas, né, podem se enquadrar. Né, ele estabelece ali, né, algumas faixas de faturamento anual para empresas industriais, que é o anexo 1 do Simples Nacional, para empresas comerciais, que é o anexo 2 do Simples Nacional, e para empresas que prestam serviços. E aí tem o anexo 3, 4 e 5 para empresas que prestam serviços. Cada um desses anexos, né, para indústria, comércio e serviços, tem lá faixas de faturamento anual. A depender da faixa que a empresa se enquadrar, ela paga uma alíquota de imposto. Tá? Então, o Simples Nacional ele simplifica, né, os impostos que empresas de pequeno porte, né, e microempresas que se enquadram no Simples Nacional vão pagar. Dentro do Simples Nacional, aquela alíquota ali, ela engloba, né, imposto de renda, né, ISS, né, entre outros impostos. Tá? Muito bem, gente. Nós vamos para o nosso intervalo agora, 15 minutos, né? Na segunda parte da aula, nós vamos ter atividades e exercícios no Classroom, tá? Ninguém desconecta, a gente vai permanecer conectado ao vivo aqui, todo mundo, né? Porque na volta do intervalo a gente tem a nossa chamada e, ao fazer as nossas atividades, né? A gente tem ainda, né? Esse momento ao vivo aí para tirar as dúvidas, tá? As atividades que vão ser feitas. Então, nós vamos entrar em intervalo agora, 15 minutinhos, tá? Então, são 20h55, 21h10, a gente volta no intervalo. Pode ser, pessoal? Sim. Tá. Uns 15 minutinhos aí para fazer um lanchinho, né? Tomar uma água, né? E a gente volta às 21h10, então, com atividades no Classroom. Primeira coisa, volta ao intervalo, vai ser a chamada, tá? Eu vou chamar o nome, vocês respondem a presença e eu atribuo ali a presença de vocês, tá? Vou fechar o microfone e o vídeo, mas ninguém desconecta, né? Tá, gente? 21h10 voltamos.